Glória a Deus. Graça e paz, abençoados, filhos do reino, amém? Reino prometido, reino recebido e o reino estabelecido. Aquilo que Jesus prometeu, Ele outorgou para o seu povo. Olhe lá, acompanhe comigo essa reflexão. Lucas, livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 em diante, diz assim, Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20, a vinda súbita do reino de Deus. Quando João Batista ele saía pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, aí ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está chegando. Agora, interessante, amados, olha o que João Batista dizia para os judeus: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A religião hoje, 20 séculos depois, 2000 anos depois, a religião está pregando assim: olha, aceite Jesus, porque o reino de Deus está próximo. Como assim? Mas se João falou lá no primeiro século, há 2000 anos atrás, João dizia: arrependei-vos, falando para os judeus, porque o reino de Deus está próximo, está logo ali, está às portas, está chegando. O próprio Jesus de Nazaré, ele anunciava e dizia: o reino de Deus está chegando. E a igreja, o sistema religioso, está hoje dizendo: olha, aceita Jesus, viu? Porque o reino de Deus está próximo. E se você não aceitar Jesus, se você não vier para a igreja, e tem que ser igreja evangélica. Se o outro gritar de lá: não, eu aceitei Jesus, mas eu estou naquela igreja lá do vizinho, ela diz: ah, aquela não vale, aquela não tem fogo, aquela não tem glória. Ah, eu aceitei, mas eu estou naquela outra instituição, pior aquela ali tem imagem de adoração, não pode. Não, eu aceitei, mas eu estou naquela que tem a mesa branca, piorou. Você tem que vir aceitar Jesus na minha igreja. Porque na minha igreja você vai conhecer a verdade. Que verdade, pastor? Que o reino de Deus está próximo. Já começou mentindo. Olha o que Jesus disse. Lucas 17, 20 em diante. Interrogado pelos fariseus. Sempre é os fariseus, irmãos, que vai interrogar. Os fariseus vão sempre interrogar, indagar, questionar. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. E ele mesmo responde: porque eis que o reino de Deus estará em vós. O reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus não estará aqui ou ali, não é naquela igreja ali, não é naquela religião ali, não é aqui. O reino de Deus não está em um ambiente físico. E ele disse: porque o reino de Deus estará em vós. Agora a minha pergunta é: vós quem? Você e eu? Não, que nós não estávamos lá. Jesus já estava dizendo para aquelas pessoas que estavam ali no seu contexto, aquelas pessoas que acreditavam no reino dele. Jesus disse: o reino de Deus vai estar em vocês. Vocês quem? Vocês que estão me ouvindo. Se Jesus falou que o reino estaria dentro daquelas pessoas que estavam ali ouvindo a ele naquele momento, como é que eu vou dizer que o reino de Deus vai ser implantado quando você aceitar Jesus? Ah, e detalhe, não é apenas quando você aceitar Jesus, é você aceitar e permanecer até uma pseudo vinda no futuro. Aí quando ele vier, ele vai estabelecer um reino eterno.
E aí vem aquela outra religião que confunde também, piora tudo, a bagunça, e dizia: olha, e quando ele vier que estabelecer esse reino eterno, você sabia que o leão vai passear com a criança de colo? Você sabia que a cobra, né, a aspide, a serpente, vai estar ali no meio das crianças, no meio do boi, no meio do gado? Porque esse reino vai haver tanta paz que nem esses animais selvagens, né, eles não vão nem seguir a cadeia alimentar natural deles. Sério, vão ser tudo vegetarianos? Olha que coisa, irmão. Que coisa que a profecia apontava para um reino de paz espiritual. Um reino que seria implantado no interior do homem, não no exterior. Sabe, falando de uma paz eterna, que esse dragão, que esse leão, que essa cobra seria domada, porque haveria um domínio de um reino espiritual que seria estabelecido, onde todas as coisas iriam convergir, congregar em Cristo, onde os principados e as potestades seriam derribadas, ele iria expor publicamente, e todos os seus inimigos seriam postos por escabelo dos seus pés, e o último inimigo nesse reino eterno a ser aniquilado seria a morte adeana. Mas o povo está aí procurando o boi pastando com a cobra, com as crianças, achando que vai ser assim. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus estará em vós, em vocês. Isso era um reino prometido, não era ainda algo concretizado, porque Jesus aqui ainda não tinha morrido, ele não tinha ido para a cruz ainda. Então vamos lá, Colossenses, depois da morte e ressurreição de Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Para aqueles religiosos que ainda estão esperando o reino que Jesus prometeu. Queridos, Jesus prometeu, Jesus cumpriu. Amém? Não, porque ele só vai cumprir quando ele voltar, não tem nada? Tá. Por isso que já está tudo consumado. Olha lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual, dizendo Paulo, nos tirou da potestade. Potestade é poder. Os evangélicos, quando ele lê esse nome potestade na Bíblia, eles dizem que é um bocado de demônio, é um bocado de espírito. Não, porque potestade é um demônio. Não. Paulo disse, o qual, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem era que estava debaixo do poder das potestades das trevas? Os judeus que estavam debaixo da primeira aliança. Irmão, como é que você vai me dizer, me convencer de que a potestade das trevas não era nenhum tipo de demônio, não era nenhum tipo de inferno espiritual, e que era de fato a antiga aliança? Como é que você vai me convencer disso? Eu não tenho que te convencer de nada. Nós vamos ler alguns textos e aí cabe a você acreditar no que está escrito ou não. 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha lá. 2 Coríntios, vamos entender o que é potestades das trevas, poder das trevas. 2 Coríntios, capítulo 3. Olhe, 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7 em diante. E se o ministério de quê? Da morte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória, desvanecente, passava. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então observe, amado, que ter sido tirado do poder, da potestade das trevas,
era justamente ter sido arrancado de debaixo da lei, que era um ministério das trevas, que era um ministério, versículo 7, de condenação, que era um ministério, versículo 9, aliás, versículo 7 de morte e o versículo 9 de condenação. Então a lei de Moisés era um ministério de morte e um ministério de condenação. Por isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, dizendo ele, nos livrou da lei do pecado e da morte, o ministério das trevas, a potestade das trevas. Então Jesus tirou aquele povo que estava debaixo de um ministério de condenação e morte, debaixo das potestades das trevas, da escuridão, da ignorância, onde havia um Deus com D minúsculo que cegava o entendimento dos incrédulos. Capítulo 4, versículo 4, aí mesmo, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem era o Deus desse século? O capítulo 3 vai mostrar quem era o Deus desse século. Versículo 13, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, o Deus daquele século, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel, olhando firmemente, não entendessem o fim daquilo que era transitório. 14. Mas os seus sentidos, entendimento, foram endurecidos, porque até hoje, no tempo de Paulo e também no nosso tempo, infelizmente, quando é lido Moisés, o véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, porque ele aboliu o Velho Testamento, estabeleceu uma nova e eterna aliança e transportou aquele povo que estava debaixo de um ministério de condenação e morte para o reino do seu Filho amado. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto nos seus corações, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor e não a Moisés, quem está praticando o sábado, guardando o sábado, quem está dando dízimo, quem está fazendo jejum, está debaixo do ministério de Moisés, um ministério de condenação e morte, um ministério de sombra. Mas aqueles que estão vivendo a plenitude da graça, aquilo que foi consumado em Cristo, está vivendo a realidade do reino de Deus. Porque até hoje, olha lá, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está, ou aí há liberdade. Isso é o reino de Deus. Então eles foram transportados do reino, do império das trevas, da potestade das trevas, para o reino do seu Filho amado. E o que é que esse reino de Deus ele traz? Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A paz e a justiça e a alegria no Espírito Santo não está lá fora, está em você. E isso é o reino de Deus em vós, dentro de vocês. Quem tem paz, quem pratica a justiça e vive alegre no Espírito, porque Deus é Espírito e Ele importa que os verdadeiros o adorem em Espírito e verdade, esses estão vivendo o reino de Deus. Não existe mais o leão e a serpente na vida daqueles que estão praticando o reino de Deus, porque existe uma paz que excede todo entendimento humano na tua vida, amém? Então isto é uma concepção de reino de Deus, não é comida, não é coisa de fora, não é o que entra na boca, não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino que foi prometido em Lucas 20, melhor dizendo, o reino que foi prometido em Lucas 17, versículo 20 em diante, é o reino que foi estabelecido, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Agora nós vamos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, que diz assim, 12, 28, Hebreus. Pelo que tendo recebido, ou vocês vão receber ainda? Para aquele povo ele já estava dizendo, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. E como eu vou servir a Deus nesse reino? Por intermédio da lei de Moisés?
Como é você vir a Deus nesse reino? Por intermédio dos sacrifícios, das obras, dos jejuns. A palavra vai dar uma direção em como eu devo servir a Deus nesse reino. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque Deus é um fogo consumidor. Então é por meio da graça que você entende que você já está incluído no reino eterno de Deus. Amém? Não é pelas tuas obras, não é pelos teus méritos, é pela graça estabelecida na cruz. Aquele povo foi transferido para o reino, e nós que já nascemos depois do ano 70, depois da obra consumada, na plenitude da graça, nós já estamos vivenciando este reino. Só tem um porém: você está no reino, o religioso também está no reino. Aquele que não tem religião, que a religião chama de mundano, ele também está no reino. Só tem um outro porém: os mentirosos não herdam o reino, os ladrões não herdam o reino, os afeminados não herdam o reino, os homicidas não herdam o reino, como os religiosos também não herda o reino. Quem anda nas obras da carne ou na religiosidade sem entendimento não pode herdar o reino, porque o reino só vem através de uma revelação no teu entendimento, na tua mente, para que você de fato venha desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Viva o reino de Deus!